Olá, então vamos falar aqui sobre o censo da educação, né, e qual a importância dele, como ele funciona, como ele é estruturado. Só para a gente ter uma ideia da importância, do tamanho da importância aí do censo da educação, foram relatórios deles ali gerados ali em meados de 2022, que começou-se a se pensar no novo marco regulatório. Na ocasião, a gente viu ali os relatórios, ali os gráficos do censo, uma lacuna ali entre formação de professores que eram formadas no EAD e formação feitas no presencial. Então, a partir desse relatório, a partir desses dados desse relatório, que se começou a se pensar em um novo marco regulatório, em mudar a estrutura do EAD, né? Então, para a gente ver o tamanho da importância do censo, né? Esses dados que eles trazem, esses dados eles são muito importantes, né? Porque eles que vão ditar ali qual vai ser as regras, quais serão as mudanças que a gente vai ter na educação superior. É bom deixar claro que a gente teve essa mudança, né? Que gerou inclusive um novo marco regulatório e que restringiu cada vez mais o EAD, mas a gente entende que o recorte feito nesse censo, o recorte feito através desses relatórios, talvez não foi o ideal, né? Porque foi feito um recorte onde você encontra ali que a formação de professores, por exemplo, no EAD, ela teve um aproveitamento menor, né, do que a formação do presencial. Então, por exemplo, professores do presencial e professores do EAD fizeram ali, por exemplo, o ENAD. E o aproveitamento dos professores do presencial foi melhor, né? Que é o que eu estava falando aqui, que isso aí foi resultar lá na frente de uma ideia não, a gente precisa mexer nisso aí, precisa reestruturar isso aí e desembocou ali no novo marco regulatório. Mas é importante a gente ressaltar que existem outros fatores que envolvem isso daí. Então não é que o professor do EAD, ele está menos qualificado do que o professor que foi formado no presencial. A gente sabe que os alunos do EAD tem outras questões. Então tem questão de dupla jornada de trabalho, né? A gente sabe que o aluno do EAD também é um aluno que tem um poder aquisitivo menor para se especializar em outras áreas, para aprofundar um pouco mais seus estudos. A gente sabe que tem a questão da faixa etária também, né? Então, assim, esse recorte que foi feito a partir do relatório do censo, ele foi um recorte feito de uma forma não tão aprofundada, né? Então, só para a gente deixar claro que a ideia de se fazer um novo marco regulatório foi baseada nesses relatórios aí, mas a gente sabe que tem outros fatores que influenciam essa questão dessa diferença da formação de professores no presencial e no EAD. Mas não deixa de ser de vocês terem essa ideia do quão importante é o censo, né? Então, só para a gente ter uma ideia aí, o censo fez essa mudança, né? Ele foi um dos principais dados que ocasionaram ali essa mudança ali no novo marco regulatório. Então, a gente vê o tamanho da importância ali do censo. Bom, então vamos lá. E como está estruturado ali o censo, né? O censo da educação, ele é um formulário, né? Então, os agentes ali da instituição, coordenador pedagógico, PI, todas aquelas pessoas que estão ligadas ali às instituições de ensino, né? Que cuidam da parte regulatória daquela instituição de ensino, elas recebem um formulário todos os anos. Então, quando ela entra ali na página dela do INEP, ela vai ter um formulário. Lógico, isso é avisado por vários meios ali. Então, isso aí é tudo avisado para o pessoal ali. E quando eles entram ali na página do INEP, tem esse formulário, né? Esse formulário ele está dividido ali em duas etapas, né? A primeira, ela foca na estrutura. Então, ela vai falar sobre alunos e professor. E a segunda, ela vai focar ali no rendimento, na aprovação, tá? Então, o primeiro foca nos alunos, o professor e na infraestrutura, né? E que no caso é a estrutura. E o segundo fator ali é a questão ali do rendimento, da aprovação dos alunos, da questão de abandono. Então, esse formulário que vai chegar ali para a instituição responder, ela vai ter essas duas estruturas. Uma preocupação ali de como está a formação dos alunos, de como está o rendimento dele, a questão dos alunos, e a infraestrutura também da instituição. E a segunda parte ali mais focada no rendimento. Então, o censo da educação, ele quer saber, e ele precisa saber como está o rendimento daqueles alunos. Acho que isso é o dado mais importante que a gente precisa ter ali no censo. Então,
é a partir desse censo que a gente vai ter dados, por exemplo, a gente tem muitas escolas no campo, a gente tem muitas faculdades ali que estão em regiões mais ribeirinhas, a gente tem algumas instituições de ensino que estão sofrendo alguma precariedade. É a partir desses dados aí que a gente vai ter essas informações para o Ministério da Educação, junto com o INEP, tomar as devidas precauções e também fazer as políticas públicas para que se resolvam esses problemas. A ideia principal do censo é isso. Achar esses problemas, né? Ver onde que estão esses problemas, principalmente ali no rendimento dos alunos, no rendimento dos professores, na infraestrutura, que eu acho que é o principal ali do ensino superior, para que venham ser criadas políticas públicas para resolver aqueles problemas. Então, existe um sistema que é o Educacenso, e esse sistema aí é onde você vai ter acesso aos formulários, né, onde vão ter os formulários onde as instituições vão preencher, e aí eles vão preencher dividido nessas duas etapas aí que eu falei para vocês, e ao final gera-se um documento bem robusto. Eu acho que esse documento o resultado disso daí, que é o documento, é o mais importante, porque é ali onde você vai ter dados de toda a educação superior no Brasil. Então você vai ver o aproveitamento do EAD, você vai ter o aproveitamento ali do presencial, você vai ter o aproveitamento dos cursos também. Então, por exemplo, esse curso aqui a gente tem um aproveitamento melhor no EAD, esse curso aqui você tem um aproveitamento melhor no presencial. Então ele nos dá onde que estão as principais faculdades, né? Então a maioria das faculdades estão localizadas no Sudeste. A gente tem poucas faculdades ali no Nordeste, né? Então já é um dado ali que o INEP pode ter junto com o Ministério da Educação, onde, por exemplo, a gente vê que tem uma região ali no Acre, onde a gente tem poucas universidades. Já a gente tem uma concentração maior de faculdades ali em São Paulo, por exemplo. É aí que o Ministério da Educação tem que criar políticas públicas para que sejam desenvolvidas universidades naquele local, né? Então a gente tem aí esse sistema, que é o Educacenso, e aí esse sistema onde as instituições entram, geram esses dados. Então, todo ano você sabe lá que a sua instituição tem um formulário lá que ela tem que colocar dados da instituição, dados do aluno, dados de rendimento do aluno, então toda aquela estrutura, o que está se pensando sobre educação especial ali na instituição, né, alunos com deficiência, quais são as medidas que as instituições tomam para que esse aluno deficiente também tenha um bom aproveitamento ali dentro da instituição de ensino. E aí, a partir desses dados, que são gerados por todas as faculdades do Brasil inteiro, é gerado esse documento robusto, onde a gente tem fica lá aberto lá no site do INEP para todo mundo ver, e aí a gente consegue ter um panorama geral de como está a educação superior no Brasil, que políticas públicas precisam ser feitas e etc. Então esse censo é como se fosse um raio-x da educação no Brasil, né? Esses formulários aí vão servir então para a gente entender como está ali as instituições no Brasil. Esse formulário ele é gerado ano a ano, então todos os anos as instituições têm que entrar ali naquele Educacenso, preencher aqueles dados para a gente ter uma métrica do nível da educação superior no Brasil. E um dos pontos importantes que a gente tem aqui observado, e um ponto importante que a gente tem aqui nesse censo, é a questão de formação de professores. Então ele é muito útil para a questão de formação de professores. Um dos pontos que são avaliados lá, como eu já falei, é como que está o aproveitamento desses professores, né? Então a gente consegue, através do censo, mapear como está a formação de professores no Brasil, né? A gente consegue ver como que está o rendimento de um professor do Sudeste, baseado com um professor do Nordeste, de uma grande capital, a uma comunidade ribeirinha. A gente consegue ter essas métricas aqui para que se faça políticas públicas. Tem um vídeo no canal aqui que fala sobre questão de formação de professores, principalmente de mudança de resolução, de uma resolução 2, que era mais abrangente ali para a oferta de professores no Brasil, a resolução 4, que restringiu mais essas ofertas, mas essas atitudes, essas ações tomadas ali pelo Ministério da Educação são baseadas principalmente nesse relatório ali que é gerado pelo censo. Então, desse relatório são apontadas algumas questões ali da formação de professor no Brasil, e aí o Ministério da Educação cria essas resoluções, como criou, por exemplo, a resolução 4 ali, que ajustou alguns pontos ali
que gera uma polêmica muito grande, né? Se esses pontos foram vistos de forma adequada, né? Se vai melhorar a formação do professor, se vai qualificar, se vai quantificar. Então são pontos ali que são bem polêmicos, mas que não foram tirados do nada, né? Então, é a partir desse relatório que o censo gera que o Ministério da Educação vai gerar essas políticas públicas aí. Bom, 2 pontos aqui agora. Vamos entender como que eu sou notificado e como que essas políticas públicas também ajudam ali na questão dos alunos com deficiência. A parte de notificação, ela acontece por vários formatos, né? A instituição recebe por ofícios, você recebe também por cronogramas oficiais, então lá na página do MEC é postado sempre. E aí também os coordenadores, a partir lá do EMEC, eles são notificados também. Então, sempre quando vai ter, como eu falei para vocês, uma vez por ano, os coordenadores, os PIs recebem essas notificações lá no portal do ENEP e também chega e-mail, chega outras estruturas ali que são que servem de aviso ali para que vai haver ali o censo e para as instituições se preparar. As instituições têm que responder o censo, têm que responder esse formulário, sob pena de cair nota da instituição, né? De cair conceito da instituição se elas não responderem essas questões e não responderem esse formulário, dada a importância desse formulário para a gente que ter esses indicadores, né? E para a educação especial também, os dados do censo são muito importantes porque é a partir daquela métrica que a gente vai ter ali com os relatórios do censo, que a gente vai saber que políticas públicas, que necessidades a gente tem de investimento nessa educação para alunos com deficiência, né? Então, por exemplo, a gente sabe que hoje a gente tem professores na sala de aula, às vezes tem sala de aula com 2 professores, um professor para os alunos em geral e um professor para o aluno com deficiência, né? E como que a gente tem então essa ideia, como que foi delimitado que ia ter esse professor nas instituições, na sala de aulas? A partir do censo, né? Então, a partir do censo, os estados e os municípios começam a ter mais verba, né, dependendo da quantidade de alunos deficientes, dependendo da estruturação que precisa ter, mais verbas para investir na formação desses alunos, né? Então, de novo, o censo é muito importante nesse sentido para a gente entender onde estão esses alunos com deficiência e quais melhorias a gente precisa fazer para atender esses alunos e para que todos participem ali do processo educacional. Bom, então, em resumo, o censo da educação superior ele é de suma importância. Então, recapitulando, as instituições de ensino todo ano respondem a um formulário. Esse formulário é dividido ali em 2 eixos, né? Esse primeiro eixo ali focado na infraestrutura, nos alunos, dos professores, e o segundo eixo focado mais no aproveitamento, né? Aproveitamento do aluno e dos professores. Então, esse formulário ele vai subir ali na página do Educacenso e o Ministério da Educação vai ter acesso a esse documento, que vai gerar um documento bem robusto, onde instituições, o próprio Ministério da Educação e o público em geral pode ter acessos a dados do ensino superior no Brasil. Esses dados são importantes para as instituições entenderem como elas estão estruturadas e preparadas, e é importante também para o Ministério da Educação criar essas políticas públicas para que se melhore cada vez mais a educação no Brasil, a formação de professores, a condição dos alunos deficientes, né? E melhorar cada vez mais a nossa educação no nosso país. Bom, eu acho que deu para ter uma ideia geral ali do que seria o censo da educação. Não deixe de comentar aqui nesse vídeo se você tem alguma pergunta, se você tem alguma observação, algum complemento para fazer aqui também para esse vídeo. Ative o sininho de notificação, que assim, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí para estar acompanhando a gente. Curta esse vídeo também, que ajuda a gente a propagar o canal ali no meio, no YouTube. O YouTube faz com que o nosso canal cresça cada vez mais. Eu agradeço e até a próxima.